todos, é um prazer estar aqui com vocês para podermos refletir sobre uma lição do Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo. E hoje o trecho escolhido foi do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 22, um homem de bem teria morrido, uma mensagem de Fénelon, passada para Allan Kardec em 1861, pelo espírito de Fénelon. Nós vamos ler aqui então, é bem curtinho, e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Dizeis frequentemente ao falar de um malvado que escapa a um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, estáis com a verdade, porque efetivamente Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem na senda do progresso uma prova mais longa que a um bom, que receberá em recompensa ao seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregais este axioma, não duvideis de que estáis cometendo uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer, seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis, então, um grande erro, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la e que o outro continue preso à gleba terrena? Que direis de um prisioneiro que, tendo cumprido a sua pena, continuasse na prisão enquanto se desse a liberdade a outro que não tinha direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais e que enquanto estáis na terra, estáis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos, porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. Pois bem, meus irmãos, é uma reflexão muito oportuna que esse espírito de Fénelon faz conosco para repensar nosso posicionamento diante da morte. Nesse período de pandemia, onde estamos vendo tantas mortes e ainda muita gente que não gosta e se recusa mesmo a falar sobre o assunto, a pensar sobre esse assunto. Nós, da doutrina espírita, temos essa mensagem e tantas outras oportunidades de refletir sobre a morte, pois não é um tema tabu para um espírita, tendo em vista que aprendemos que, na verdade, ela nem existe, como costumamos dizer, né? Então, hoje, essa lição vem nos incentivar a refletir sobre nossa conduta perante a morte. E essa conduta, ela é diretamente dependente do que a gente conhece, do que a gente entende sobre a morte, do que a gente sabe sobre isso, esse tema. Aí a gente observa então que o desconhecimento nos leva muitas vezes a dizer palavras e frases que não condiz com o conhecimento da doutrina. Mesmo a gente ainda espírita comete às vezes esse equívoco. E é comum ouvirmos nos velórios, por falta até de uma frase melhor e por comodismo de se repetir, assim virar uma tradição, o famoso meus pêsames.
E se foi desencarne após longa enfermidade, costumamos acrescentar: sofreu muito, finalmente descansou. E ainda outros dizem: coitado, tão bom, morreu. Ou ainda: os bons morrem cedo. Todas essas frases são muito comuns e a gente mesmo muitas vezes as pronuncia. Mas todos esses pensamentos revelam a falta de conhecimento sobre o assunto da morte. Falta de conhecimento, ou mesmo tendo conhecimento, a falta de reflexão sobre esse conhecimento, do pensar sobre. É isso que nós estamos nos propondo a fazer hoje. E esse desconhecimento, esse é um dos conhecimentos mais importantes que a doutrina espírita nos revela. Por isso que é importante falar sobre isso. E esclarecendo, ela leva o alívio, resignação e o conforto para tantas pessoas. Na doutrina, compreendemos o verdadeiro significado da morte. E até costumamos dizer que ela não existe, né? Como eu disse há pouco. E por que isso? Porque ela nada mais é do que o retorno do espírito ao seu verdadeiro lar, que é o mundo espiritual. Sabemos disso pelas obras básicas, pelos conhecimentos que foram transmitidos pelos espíritos, né, na revelação da doutrina. E essa é uma informação que muda muito o significado da morte para quem acredita na continuidade da vida, né? Tem que ter uma outra postura diante da morte. A vida aqui na Terra é transitória, estamos só de passagem por aqui. Todos nós sabemos disso. Ninguém fica para semente, né? A única certeza sempre que temos é que um dia iremos partir. E, consequentemente, a separação dos nossos entes queridos também é transitória e não eterna. Então, essa separação daqueles entes queridos que foram antes de nós, né? Ela é também transitória, porque um dia nós nos reencontraremos. As pessoas que desconhecem estas verdades tendem ao desespero, à inconformação e até à revolta contra Deus, principalmente quando a morte lhe parece injusta. Então, o tipo de postura de não crença na continuidade da vida, nesse conhecimento que a verdadeira vida é a vida espiritual e que nós retornaremos um dia para ela, faz com que nós diminuamos o desespero, a inconformação e até eliminemos a revolta contra Deus, que é o que acontece com aqueles irmãos que não têm esse conhecimento. Não que nos deixe numa situação mais confortável e tranquila perante esse assunto, porque ele realmente é doloroso e abala tanto quem tem esse conhecimento quanto não. Porém, abala muito mais aqueles que não têm, porque o abalo comum, né, e natural que se tem ao ver a passagem do ente querido, né, essa morte que a gente chama de passagem, ele é reduzido a alguns minutos, alguns dias, algumas horas, naquele que tem o conhecimento, porque ele sabe que ele vai reencontrar essa pessoa. Isso o consola e o deixa menos desesperado, menos inconformado e menos revoltado ou sem revolta contra Deus. Por isso, o espírita tem mais facilidade de aceitar a morte do que as outras religiões, mas isso não significa de modo algum que ele é insensível ou que ama menos seus entes queridos, mas simplesmente se submete à vontade de Deus e tem um ponto de vista diferente.
Ou seja, a vida terrestre significa uma passagem de curta duração num país ingrato. Portanto, todo sofrimento é suportado com paciência. A morte não é aquela porta para o nada, mas a libertação do exilado. Como disse a lição, a porta para a morada da felicidade e da paz, desde lógico que tenha tido uma conduta de conformidade com os desígnios divinos. Então, é a libertação, porque aqui estamos presos, estamos cativos, né? Então, vista desse ponto de vista, ela é uma libertação, então não é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma coisa boa. E esse foco de ponto de vista é muito importante, muda muita coisa conforme o ponto de vista que a gente está. Um exemplo disso é um homem tendo uma visão de uma planície no interior de uma cidade, onde nesse ponto de vista dele, tudo à sua volta é enorme, é muito grande, os prédios, né, as montanhas, os edifícios, as árvores, tudo ao seu redor toma uma proporção enorme. Aí, se a gente desloca esse homem para o alto de uma montanha, ele vai ver ao contrário, tudo pequeno, porque ele está lá no alto. Então, o ponto de vista dele muda. E não é que as coisas mudaram de tamanho, porém, para ele, é que elas mudaram no seu ponto de vista, né? E as coisas continuam do tamanho que são, mas o ponto de vista dele que mudou. Imagine, então, um prisioneiro que cumpriu a sua pena e ganha liberdade. É assim que encaramos a morte. Então, sob esse ponto de vista, ela não é uma coisa ruim, ela não é uma punição, ela não é para ser tida como uma revolta contra Deus que quis o nosso mal. Pelo contrário, e sim, ele está fazendo cumprir, né, a justiça, né? Se a pessoa encerrou a sua prova, tem que voltar a retornar à sua verdadeira morada, seria, sim, injusto mantê-la presa aqui, né? Então, dessa maneira, esse conhecimento tira da morte aquele aspecto sinistro, denso e pesado que muitas pessoas têm sobre a morte, pois não têm esse entendimento, não enxergam sob esse ponto de vista, então enxergam isso como um mal, como uma tragédia, né? Como uma punição muitas vezes. E isso não é dessa maneira aí, onde ganha a revolta e tudo isso. E além disso tudo que já desse conhecimento que já é consolador, a doutrina ainda possui outra coisa para nos consolar, para abrandar a ideia que fazemos da morte. E ela se chama mediunidade. Através da mediunidade, quantas pessoas já foram consoladas através das mensagens consoladoras, a exemplo do nosso querido Chico Xavier e tantos outros médiuns que realizam essa tarefa, consolando tantas famílias e provando que a vida continua e trazendo consolação, trazendo conforto a tantas famílias que estavam em desespero. E essas cartas, muitas delas, né, com comprovações de fatos, né, que só a família sabia, comprovando que realmente era a pessoa, né, colocando informações de caráter pessoal, como datas, apelidos e fatos conhecidos, restritos à família, que tornam aquela carta, com certeza, de ser da pessoa mesmo, pois só eles sabiam daquelas informações.
Isto é mais uma comprovação que a vida continua. Dia virá, porém, que esta comunicação será realizada de maneira extremamente precisa e inquestionável, através de sofisticados aparelhos eletrônicos. Pois é, quem já ouviu falar da transcomunicação? Esse fenômeno já vem sendo estudado desde 1959. Iniciou as pesquisas quando um sueco, Fredrik Johansson, ele realizava pesquisas com gravadores para captar som de pássaros e, ao reproduzi-las, notou que tinha captado estranhas vozes. Após algum tempo, descobriu que eram vozes de seres espirituais tentando contato com o homem. Estas pesquisas desse tipo, com vários aparelhos de rádio, TV, gravadores e até computadores, vem sendo realizada em vários países e aproxima-se o tempo em que a sobrevivência da alma será provada pela ciência de forma incontestável, apesar dos incrédulos. Então, mais cedo ou mais tarde, vai ser inquestionável, a sobrevivência da alma através da transcomunicação, ou seja, essa comunicação através de um equipamento eletrônico, onde a gente vai poder ouvir ou até mesmo ver o nosso ente querido. Já pensou pelo WhatsApp agora fazer uma live com algum ente querido que está no plano espiritual? Um dia isso vai ser realidade, meus irmãos. Creiamos ou não, o desenvolvimento, a evolução vai chegar nesse ponto. Porém, até que esse tempo não chegue, temos a felicidade de contar com os médiuns, que conseguem detectar com maior facilidade a presença dos espíritos e até com nós mesmos, durante o sono físico. Quantas vezes não acordamos e dizemos: hoje sonhei com fulano? Nós também podemos nos encontrar em sonho com aqueles entes queridos, Tem uma história que conta o seguinte, que certo dia, um homem, após ter convivido durante meio século com a sua esposa, esta veio a desencarnar de longa enfermidade. Ele mesmo, tendo conhecimento espírita, se deixou tomar de grande abatimento e não conseguia mais ter uma vida normal, tomado de grande depressão. Olha lá, mesmo tendo conhecimento espírita, não ficou isento do abatimento, da depressão. Passados algumas semanas, ele tem um sonho e, ao despertar, se lembra nitidamente da sua esposa se despedindo dele. E após este dia, voltou a ter ânimo e a viver a sua vida com a energia habitual. Pois é, a gente pode pensar o que teria acontecido, A gente pode imaginar duas hipóteses. Na primeira, a esposa, presa emocionalmente à vida física, imantada ao marido, transmitia sua dor e preocupação. Aí também poderia justificar o estado que ele se encontrava, E após ela ser despertada para sua nova realidade, partiu após despedir-se do marido, deixando a lembrança da despedida. Uma outra hipótese que podemos imaginar é que a esposa, compadecida da dor do marido, viera confortá-lo e ele se recordou apenas no momento da despedida. Não importa qual hipótese pensemos, em ambos os casos, a experiência lhe devolveu a serenidade de viver. Ou seja, o reencontro com a esposa em sonho lhe proporcionou tranquilidade e ânimo para continuar vivendo. Todos podemos entrar em contato com os familiares e espíritos amigos, mas para isso necessitamos nos preparar. E como que fazemos isso?
fazendo silêncio em nosso íntimo, através da oração e da concentração, desprendendo-nos completamente das coisas materiais e nos voltando às coisas espirituais. Isso facilita muito esse contato, principalmente durante o sono e os sonhos. Lembrando que onde está o nosso pensamento, está também o nosso coração. Assim disse, Jesus. E para encerrar, irmãos, eu gostaria de ler uma historinha aqui que a gente já tem algum tempo que tomou contato e eu acho muito interessante nessa reflexão de onde estava Deus, é o título da mesma. Após as notícias de grandes tragédias, muitos de nós perguntamos: onde estava Deus que deixou isso acontecer? Bem, quero dizer que eu sei onde estava Deus nessas ocasiões. Ele estava muito ocupado, distraindo as pessoas que pensavam em pegar os seus voos que acabaram caindo, dando calma aos aterrorizados pela situação catastrófica, criando obstáculos para milhares de pessoas não se encontrarem no local da tragédia, sustentando com suas mãos os escombros para que pessoas tivessem tempo de escapar, abrindo seus braços para recolher seus filhos e os consolando, dizendo: o pior já passou, agora estão comigo, não sofram, porque ao meu lado gozarão de vida eterna. Consolando a cada uma das viúvas que perderam seus esposos, e aos esposos que perderam suas esposas, e aos filhos que perderam seus pais, e aos pais que perderam seus filhos. E se chegou à casa de cada uma das pessoas que foram afetadas por essa tragédia, dando-lhes força e valor para seguir adiante com suas vidas, chorando pelas almas que se perderam no ódio em seus corações e não puderam ainda ser ajudadas. E assim, Deus seguirá sempre com todos nós. Ele é a força, é o motor e pilar de nossas vidas. Ele nunca nos abandona nos momentos difíceis. Sendo assim, se alguém te perguntar após as tragédias, onde estava Deus? Diga-lhe com muito orgulho e certeza que Deus estava por todos os lados. Muita paz, muita luz, muita saúde. Gratidão a todos por esta oportunidade. Fiquem com Deus, que assim seja.